Olá, beleza? A nós aí mais uma vez no Papo 10. Não se esqueçam, por gentileza, eu peço com todo o carinho a vocês, amigos. De modo que a gente começa nossos trabalhos contando com a ajuda de amigos e familiares. Quando eu envio o vídeo para vocês, meus amigos, eu peço carinhosamente que vocês cliquem lá no se inscrever no canal. Quando você abre lá no YouTube o meu vídeo, quando eu envio para vocês, de modo geral, aparece lá compartilhar. Aí vocês compartilha para alguém que isso é muito bom para ajudar o trabalho da gente. Vai estar vermelhinho lá, um sininho, clica, que vai ficar pretinho, você já clicou, não precisa mais a outra vez. E depois só dá um joinha para a gente poder prosseguir com o nosso trabalho. E o nosso trabalho de hoje é um trabalho maravilhoso. Vamos falar a respeito de crença, Deus e fé. É muito importante, porque nós sempre temos um parâmetro de perguntar, né? Qual é a realidade, qual é a verdade de tudo isso? Quem é Deus? E crê em quem? E a fé? Essa importância é muito grande, entenda? Antes da gente abordar sobre esse clima, eu vou contar uns fatores para vocês bem interessantes. Existiu um pastor chamado Jim Jones, não sei se alguém conhece, ouviu falar, que ele foi considerado como o pastor do diabo. Ele foi considerado como pastor do diabo porque ele começou a agir de formas diabólicas, né? Na verdade, tanto que ele levou milhares e milhares de pessoas ao suicídio, né? Um fanático, digamos assim, né? Mas ele era um pastor que ele trabalhava com uma forma de buscar fé meio, vamos dizer assim, complicado. Até eu vou colocar bem claro. Ele viajava muito, ele fazia suas pregações e nos caminhos da dança dele, ele chegou para a filha dele e falou para a filha dele: minha filha, coloca um aparelho na sua perna de paralítica e a muleta no sócio e fica no meio da multidão, que no modo geral, quando eu estiver pregando, que eu perguntar que alguém que acredita que Deus vai te curar, se você é paralítica, isso, aquilo, você levante e vem até a mim. E lá em cima eu vou orar para você, num palanque lá, e na hora que eu orar para você, eu vou pedir para você tirar as muletas, seus aparelhos e você ande. Porque na verdade ela não era paralítica, né? E ela perguntou: por quê, pai? Ele falou assim: faça, minha filha. E a filha dele fez. E naquele momento que ele estava orando, que ele mandou ela tirar a muleta, começou a andar, todos falavam em língua, levantaram, clamavam a Deus e tal. E ele passou a mão no meio da multidão e relatou, fato real, tá? Ele relatou: você que acredita que você vai andar agora em fé, no nome de Jesus Cristo, né? E muitos começaram a andar mesmo, levantavam suas cadeiras de rodas e começaram a andar, adquiriram a fé. Aí, depois disso aí, ela perguntou: pai, mas por que aconteceu isso? Ele falou assim: porque as pessoas acreditam muito no que vê. Tem uma lógica. Como ele fez com a esposa dele, em outro local, ele pegou para a esposa dele, colocou um figo de galinha na boca dela, mandou ela sentar no meio da multidão, para que ela levantasse e falasse que estava com câncer. A pessoa não sabia quem era a esposa da família dele, entendeu? E que ela estava com câncer e ele ia orar para ela. Aí ele tirou um lenço do bolso e colocou na boca dela orando e falou assim: vomite esse câncer agora para fora, no nome do Senhor Jesus e tal. E de repente, né, era um figo de galinha, ela mastigou, colocou no lencinho, ele mostrou no meio da multidão. E milhares de pessoas começaram a vomitar sangue, adquiriram a cura. É inacreditável, mas isso aconteceu com o pastor Jim Jones, que foi chamado pastor de diabo. Entende? E existe essas crenças, e até portanto, nós estamos falando sobre fé, crença em Deus. Qual a importância geral em tudo isso? É muito importante, entenda bem. Existe um livro que eu li ele há muitos anos atrás, chama-se Cristo na Índia. Este livro relatava a história de Cristo de uma forma tão complicada após ele ter sido crucificado. Este livro relata-se que foi escrito por ele mesmo. Imagine você, por ele mesmo depois que ele saiu da cruz. Ele ressuscitou? Aí é que está a questão no livro. Esse livro fala assim, que Jesus Cristo, na verdade, foi roubado o corpo dele por fanático após ele sair da cruz. Porque na cruz ele não teve hemorragia suficiente para morrer. E ele desmaiou pela dor, cansaço de carregar a cruz, chicoteado. E os fanáticos roubaram o corpo dele. E após ele voltar ao seu normal, ele partiu para fora do país, foi para a Índia. E na Índia ele cortou a barba, tirou a barba, cortou o cabelo, ele se modificou-se e não clamou mais o nome de Deus, não falava mais. E que ele teria casado, interessante, entenda bem, ele teria casado e teria morrido aos 70 e poucos anos, construiu família e tudo.
Esse é o livro que fala. É uma ideologia de cada um colocando um ponto, né? E existe um filme muito interessante que chama Defesa de Cristo. Eu vou indicar esse filme para vocês, é muito maravilhoso. Defesa de Cristo, não esqueça do vídeo desse filme. Ele conta a história de uma pessoa que não acreditava em Deus, foi um ateu. E que a filha dele teve um milagre dentro de um restaurante, que eu não vou contar o resto, quero que vocês assistam o filme. É bem interessante. Por que eu estou relatando sobre esse filme? Relatei sobre o pastor Jim Johnny e sobre o livro de Cristo na Índia. Porque, na verdade, a fé, ela é o primordial nas nossas vidas. Crer em Deus é muito mais. Agora, procurar saber a existência de Deus, se ele existiu ou não, é complicado. Acho que isso aí são fatores que não chegam a nós. É só uma questão de você tomar uma posse dentro do seu coração da existência dele. Porque Deus é um fator primordial para a nossa vida. Deus, ele nos simboliza o quê? Esperança, simboliza viver bem, estar em paz, né? Ter uma vida digna com o Espírito para ir para o céu. Essa é a posição de Deus, né? Tirarmos nós do sufoco da dor que nós passamos nas nossas tribulações aqui na terra. A composição de Deus é muito importante. Agora, crer é muito mais ainda, porque na verdade muitos têm o conhecimento de palavras de Deus pela Bíblia, nasceram, se criaram ouvindo papai, mamãe, vovó, bisavó, tudo falando de Deus. Então a gente toma aquela noção que existe um Deus, o Criador de tudo isso, né? Mas a questão é, você saber que Deus existe é uma coisa, você acreditar na existência dele é outra. Essa que é a questão maior. Então, a fé vem mediante o quê? Você acreditar. Você imagina vocês que dentro da psicologia, existe um fator muito interessante na psicologia, que é mais ou menos assim, imagine que você tenha 60, 70 quilos ou 100 quilos, né? Você está sentado, você levanta 60 quilos, 70 ou 100 quilos, você levantou com facilidade para andar. O que foi que te coordenou você andar, levantar esse peso do seu corpo? Uma célula pequenininha no nosso cérebro, a massa cefálica, que ordenou para que você levantasse. Você levantou com a ajuda dos músculos, né? Lógico, somente dos ossos, você conseguiu levantar. Então, aí mostra a capacidade que nós temos na nossa mente. A nossa mente é o fator primordial para a existência de tudo. Nós criamos aqui o negativo e o positivo. Entende? Então, eu quero deixar assim, crer em Deus é muito importante. Ter a fé tem a sua importância mais ainda. Ficar se indagando, procurando saber a existência dele é um mistério. Não adianta. Né? Hoje em dia eles mandam lentes altamente maravilhosas de capacidade para o satélite, para fotografar o planeta, para descobrir um planeta tal, para saber se tem mais existência. Vocês veem que são trilhões de estrelas. Existem outros planetas que dizem que existe o Sol, que existe a atmosfera assim igual a Terra, mas isso é um mistério. Esse mistério não cabe a nós. Então, o mais importante na minha posição, eu tomei uma posse muito importante na minha vida. Eu, há um tempo passado, há muitos anos atrás, ainda com meus 20 anos, eu era totalmente ateu. Eu não acreditava em Deus. Falar em Deus para mim, nossa, é um absurdo. Eu sou filho de evangélico, imagine vocês. Meu pai era presbítero da Assembleia de Deus. E eu, quando cheguei ao meu ponto, meus 17, 18, 19 anos, eu tomei minha performance de achar que Deus não existia. Que era só uma história. E eu tive prova da existência dele, muito grande. Eu vou deixar aqui um testemunho para vocês maravilhoso. Eu tinha condições financeiras legais, eu vivia numa situação boa, eu tinha uma empresa. E no momento quando eu falava de Deus, eu acreditava que Deus era meu dinheiro e o meu revólver. Eu acreditava assim. E não foi bem por aí. Quando eu quebrei, que eu fui embora para Minas Gerais, isso era no Paraná, isso é um testemunho que eu estou deixando a todos aqui. E eu fui para Minas Gerais com a minha ex-esposa e 2 filhinhas pequenas, uma de 4 anos e outra de 6 anos. E na época, eu fui para a roça, no interiorzinho da cidade de Minas, um amigo num sítio lá, e a minha filha de 4 anos levantou um dia, e eu não acreditando em Deus, entenda bem.
E minha filha de 4 aninhos, no domingo, eu fui pra feira, né, fazer um trabalho, e cheguei no domingo, a minha ex-esposa falou, nossa, a Priscila não está bem. Eu falei, o que ela tem? Ela tá respirando cansada. Aí eu fiquei quieto, né? Tomei um banho, dei um banhozinho nela, ela muita pegadinha comigo, deitou comigo, e eu vi que a respiração dela estava muito profunda. E naquele momento eu me desesperei, eu tava com um fusquinha, né? Peguei minha esposa e falei, vamos pra cidade, mais próximo, que dava aí uns 30 quilômetros mais ou menos. E de repente a gente foi, a minha filha foi se apagando. Foi faltando fogo, quando ela chegou na porta do hospital, ela apagou. E eu fiz respiração boca a boca nela, com o meu conhecimento que eu tenho. E ela voltou e na hora eu bati o pé no pé da porta, entrei. E a enfermeira correu, eu gritei, socorre minha filha, acho que pelo estado que eles viram. A médica veio rápido, a enfermeira, todo mundo ali olhando, minha filha ali na parte de baixo já mandou colocar a veia nela, né, pra colocar o soro, alguma coisa. E ali foi tentando ver o que estava acontecendo com ela. Ela, posso dizer claramente, ela faleceu. Ela regalou os olhinhos, deu um suspiro e... O médico olhou para a enfermeira e balançou a cabeça, não tem mais jeito. Aí eu peguei na mãozinha dela e gritou, filha, volte por favor, que o papai te ama. E naquele grito que eu dei, ela soltou uma plasma, então o médico com a enfermeira colocaram ela na mão, com a outra segurando o ferro do soro, saiu correndo, subindo, vou andar onde tinha o TI, eu atrás gritando, correndo, e no chão chegou no TI, me puxaram para fora e entraram com ela. E eu desesperado, o amor da minha vida, quem não ama seus filhos? E naquele momento, aquele desespero, eu gritei, a gente grita, a gente às vezes procura Deus só no momento do sufoco. No momento, às vezes as pessoas falam, ah meu Deus, me ajuda, às vezes da boca para fora. Mas naquele momento eu falei com o meu coração, eu falei com a dor que eu estava sentindo. E aí eu gritei, falei assim, meu pai, socorre a minha filha. A enfermeira saiu, veio com o equipamento na mão, tesoura, coisa, o que vocês vão fazer? Ela falou assim, a gente vai fazer uma cirurgia nela, que ela não está respirando. E aí entrou, e aí naquele momento eu gritei, clamei, falei, meu pai, me perdoa, eu não vou desblasfemar o teu nome mais. Eu desblasfemava Deus. Me dê minha filha de volta, pai. Vocês acreditam que eu senti uma mão no meu pescoço assim, me empurrou para ir pro TI, entrar lá dentro, eu entrei com tudo. Na hora que eu entrei, estavam tentando colocar a mangueirinha de oxigênio nela, porque o oxigênio dela estava muito baixo, e ela estava apagando. E eu peguei na mãozinha dela e falei, filha, papai tá aqui, filha. E segurei firme, quando eu segurei firme, o outro médico queria tirar minha mão, e o médico percebeu que ela conseguiu tomar respiração. Aí encubaram ela, colocaram a mangueirinha no nariz dela, para o oxigênio dela, e controlou. E aí passaram-se 2 dias lá no TI. E depois do 3º dia, o médico falou assim, a sua filha vai lá para a sala de... como é que é? Onde fica? Saindo do TI. Tudo bem, desculpa. E aí o médico chegou para mim e falou assim, olha, a sua filha, a gente não achou nada nela. E eu tinha só clamado a Deus que eu nunca mais blasfemaria o nome dele, que ele me entregasse minha filha de volta. Baixando de vocês. O médico falou assim, olha... Sua filha teve 5 paradas cardíacas, mas não teve uma lesão no coraçãozinho dela, por ela ser jovem, o coração ainda está bem, né? Músculo jovem. E a gente não sabe o que aconteceu com ela. E sua filha está de alta. Que benção, né, irmão? Vamos falar assim, que benção, irmãos mesmo, é verdade. Eu não sou evangélico, entenda bem. Eu sou um cristão que confio e acredito na existência de Deus. E a minha fé está acima de tudo. Essa é a importância maior. E eu tive mais outros testemunhos. Eu ainda continuei, não blasfemava o nome de Deus, mas eu, no modo geral, não queria saber de Deus em momento nenhum. E aí, eu tive uma outra filha, e ela teve um problema de saúde mais sério. E ela teve um chamado síndrome do Freit, uma doença inacreditável, desconhecida, que eu não vou prolongar muito para vocês entenderem, eu vou colocar em flash, né, rapidinho. E o médico disse que ela não teria cura, seria um tratamento pro resto da vida. E ela tinha crise, ela se inchava porque era uma bactéria que ela pegou do ar e atingiu os rins dela, podia atingir o coração ou o fígado, dependendo, e atingiu os rins dela. E ela o médico chegou a chegar praticamente a chamar a gente que ela ia perder os rins. E que não era só isso, não, ela chegou à beira da morte várias e várias vezes, e eu sempre falando com Deus, meu pai, me dê minha filhinha, papai, não faça isso com a minha filha, papai. Quer dizer, eu já tinha ele como meu papai, mas eu, no modo geral, ainda meio afastado, né? No modo geral, não é questão de ir para a igreja não é tudo, entenda bem. Estou contando esse segundo testemunho para vocês entenderem. E aí eu cheguei e fiz um voto com Deus, eu falei, meu pai, dê a cura para minha filha, meu pai. Ela chegava a ficar 3, 4 meses no hospital internado, eu mais minha esposa praticamente dormia e não morava no hospital. Aí eu falei, meu pai, dê a cura da minha filha, meu pai, que eu vou dar o dízimo para o senhor, para a igreja. Qualquer igreja que eu entrar, eu vou dar o dízimo.
E nada, não tinha resultado, não tinha retorno. Minha filha só piorando, voltava para casa 1 mês, 20 dias, voltava para o hospital 4, 5 meses, e aquela luta toda, 1 ano, 2 anos. E aí eu me desesperei e falei, ô pai, me dê a minha filha de volta, meu pai, que eu vou testemunhar sua palavra, que se Deus me der a cura da minha filha. E nada. E eu desesperado e nada, um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava com festa, um evento, e às 2h pouco da madrugada minha esposa ligou. Amor, vem aqui, era 100 quilômetros de distância da cidade onde eu morava, onde ela estava internada. Amor, vem aqui que a Júlia não está bem. E eu naquele momento desesperado, saí com o barulho do som, fui para fora, estava chovendo, e eu olhei assim para cima e gritei, meu pai não disse que ia dar meu dízimo, eu não falei que ia testemunhar seu nome, meu pai. Aí Deus, eu vi, vamos dizer que é criação da mente, não sei, mas eu ouvi uma voz que disse, não quero o seu dízimo, eu quero o seu coração. Ah, naquele momento eu levantei e olhei para cima, a chuva caindo, e eu disse, pai, a partir de hoje tu tem meu coração verdadeiramente para ti, pai. Dê a benção para minha filha, meu pai. E posso dizer, minha filha hoje está curada, tem 16 anos, é do 2º casamento, hoje está curada, entende? Então, a verdade está onde? É na crença, é crer em Deus, que é a crença, né? Ou é a sua fé? Eu acredito que somos uma corrente de pensamentos positivos em crer na existência de Deus. Não você querer crer por querer crer, sim você crer por saber que Deus existe, que Deus é maravilhoso na vida da gente. Hoje eu posso dizer, só que aí no momento eu deixei uma posição para Deus, eu deixei uma posição que acho que nós podemos deixar. Falei, pai, a partir de hoje eu vou te seguir, mas com o meu coração, não vou olhar placa de igreja, meu pai. E hoje eu sigo assim, a Deus com o meu coração. De vez em quando eu vou à igreja, que é bom te ouvir uma mensagem, eu vou à igreja. E hoje eu tenho uma intimidade com Deus tão maravilhoso, que né, é incrível, que se eu for contar vários detalhes de retorno de positivo que eu tive com Deus, esse vídeo vai durar 1 hora, 2, 3 horas de vídeo. E a minha mensagem eu gosto de deixar ela mais curtinha, de 10 minutos ou coisa mais parecida, pra gente ser breve, né? Pra não tomar a paciência de vocês, entende? Besteira o povo gosta de ouvir. Besteira o povo gosta de ouvir. Ladainha o povo gosta de ouvir. Como fake news o povo gosta de dar atenção. Mas as coisas boas as pessoas não têm paciência de ouvir. Felizmente a verdade é essa. Entende? Então, eu hoje sou assim. Hoje eu tenho uma intimidade com Deus maravilhosa. Maravilhosa. Tudo que eu peço a Ele, eu tenho um retorno. E sou feliz. E carrego uma coisa comigo muito importante que eu vou deixar para vocês. Eu tenho um filhinho dessa minha esposa que eu falei que eu tenho minha filha de 16 anos e um de 5 aninhos, que fez 6 aninhos agora, chama Daniel. Ele já aprendeu. Todos os dias quando a gente acorda, eu saio lá para fora, esteja sol ou esteja o tempo nublado, como for, eu levanto meus braços e digo, pai, muito obrigado. Bom dia, meu pai. Pai, obrigado por tudo, meu pai. A única coisa que eu te peço, pai, é saúde para mim e minha família, para que eu possa criar o meu filho. Só. Eu não tenho mais nada que pedir a ele. Eu digo, pai, muito obrigado. Porque as pessoas só sabem pedir a Deus. As pessoas sabem pedir, às vezes até esquecem de agradecer. Às vezes agradece 1% e pediu 100% de alguma coisa. O agradecimento a Deus é maravilhoso. Esses agradecimentos quando eu faço, eu sinto uma paz dentro de mim tão maravilhosa, uma felicidade. Sabe, uma coisa assim que não dá para explicar. Então, faça isso. Erga seus braços de manhã cedo e diga, pai, muito obrigado. Obrigado por tudo, pai. Só agradeça, não peça mais nada. Se você tiver direito a alguma coisa, só Ele sabe, Ele te dará. Mas peça a Deus e ajude as pessoas sem intenção de esperar por Deus. Faça pelo teu coração. Essa é a minha mensagem de hoje, ok? Muito obrigado pelo seu carinho. Em modo geral, eu espero que eu tenha ajudado as pessoas a entender que não vale a pena ficar vasculhando a verdade da existência de Deus. E assista esse filme que eu falei para vocês, que é maravilhoso. Vocês vão entender a minha mensagem diante desse filme. Que o mais importante é você crer e ter fé. Essa é a importância maior. Procurar os mistérios de Deus não vale a pena. Ok? Então não se esqueça, mais uma vez, dá o joinha, inscreva no meu canal. Por gentileza, me ajude aí. E me desculpa a todos vocês, mostrar que não me conhecem, que eu fico enviando meus vídeos, meus contatos que eu tenho. Me compartilhe também, beleza? Então minha mensagem de hoje é essa. Crê em Deus acima de tudo e tenha fé. E a fé sem interesse. A fé que você busca no que você quer, sem interesse. O que é a fé sem interesse? Aquela fé que diz assim, se ele me der,
Deus é bom comigo. Não. Deus é bom com todos nós. Porque Ele já te deu o ar, o fôlego para você respirar. Deus já lhe deu a vida. E os demais você faça. Porque Deus deu ar livre para nós escolher. Nós somos donos de nós aqui na terra. Junto com Deus, andamos melhor ainda. Ok? Fica com Deus, muito obrigado. Boa noite mais uma vez para vocês. E bom dia para quem está vendo. E boa tarde para quem está assistindo o vídeo.